Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando a vitória do Santos sobre o Água Santa por 3-2 na tarde deste sábado na Vila Belmiro, resultado que fez com que o Peixe escapasse do rebaixamento no Campeonato Paulista. Não foi suficiente para classificar porque o Santo André venceu, mas pelo menos esta vergonha de cair para a Série A2 do Campeonato Paulista o torcedor do Santos não enfrentará, né? Terceira escapada de rebaixamento em pouco mais de um ano e meio, né? Pouco menos de um ano e meio, né? O que eu classifico como um autêntico absurdo. Falo aqui em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Está chegando aqui no nosso canal 10, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o like que também é importante. Se você quiser, torne-se membro do canal. Eu estou falando assim desta forma porque eu estou absolutamente aliviado, né? Porque a despeito do início do jogo ter acontecido o que aconteceu, graças a Deus, o Santos logo virou, consolidou o resultado e só foi tomar um susto lá no final da partida. Um time que demonstrou alguns aspectos de evolução, mas que ainda tem problemas crônicos e que por isso exige da diretoria uma ação firme, cobrada inclusive pelo João Paulo publicamente depois da partida, em entrevista à HBO Max, TNT Sports, cobrando a diretoria que tem que se movimentar para trazer jogadores, porque ele disse inclusive, às vezes a gente consegue, às vezes não, porque o elenco é muito jovem, né? Então se o principal jogador do clube, e eu espero que isso não se transforme num problema administrativo, porque o cara está aliviando, né? Tá soltando aquilo que está preso na garganta, né? Espero que isso não tenha nenhum tipo de repercussão contra o João Paulo. No máximo uma conversa, mas enfim, que se entenda ao lado do atleta também que, assim como todos nós, ficou pressionado, sentiu, e ainda mais o João Paulo que tem uma história no Santos. Então ele falou aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo está vendo, que não dá para trazer jogador mais ou menos, tem que trazer jogador para entrar e compor, porque os problemas defensivos do Santos, compor no sentido de compor positivamente, jogar efetivamente, né? Os problemas defensivos do Santos estão claros, ofensivamente a equipe melhorou muito, segundo jogo seguido em que o time faz 3 gols, né? O que não aconteceu com o Carille em tempo algum, enquanto ele foi treinador do Santos. O trabalho do Bustos é ótimo. Então a gente tem que enaltecer o fato de que, apesar do Santos ter tomado o gol que tomou no começo da partida, um gol idiota, mais um, né? A bola bate na trave e aí fica pipocando na entrada da pequena área e ninguém corta, que poderia trazer um desespero enorme, mas logo veio a recuperação da equipe, veio a virada, né? Enfim, aquilo que o Santos precisava acabou acontecendo. Então, ofensivamente, né, a gente não pode reclamar do time porque ele produziu. Aliás, foi organizado, jogando com linha, com uma saída de 3, ali com o Camacho entre os zagueiros. Ele optou por não colocar o Kaique no meio de campo e, enfim, a equipe teve uma configuração mais equilibrada, roubou muita bola na frente e teve chance de ampliar. O Santos podia ter feito pelo menos 5 gols na partida e não fez, mas ainda bem que fez os gols com o Zanocelo, com o Goulart e com o Kaique. Aliás, o gol do Zanocelo foi um belíssimo gol. O Zanocelo é ótimo jogador e a torcida pega no pé de quem não deve. O Zanocelo tem muito potencial para crescer, jogando naquela posição com alguém que o ajude. Ele tem tudo para evoluir, né? O gol do Ricardo Goulart também, excelente, né? Aquela bola ali no canto que o Lucas Braga cruza e o Goulart parece com uma capacidade de leitura da área impressionante.
também para quem criticou a contratação do Ricardo Goulart, para quem reclamou que ele estava devagar, para que ele não tava, que ele não resolveu em momentos importantíssimos, né? Correu mais, tem corrido cada vez mais dentro do campo, e foi importantíssimo aquele segundo gol, né? E aí depois o terceiro no escanteio, uma bola parada, fazia tempo também que eu não vi o Santos fazer gol de escanteio. O Kaique, né, que tem as suas falhas porque é menino, tem os seus problemas, mas precisava desse gol. Aliás, eu achei bacana Kaique, Zanocelo, no outro jogo o Batistão fazendo gol, porque o jogador, quando ele está num sistema de jogo que não o favorece, que não o ajuda, quando ele joga desprotegido, quando ele não tem uma espinha dorsal que o ajude, ele vai ter problemas. Os meninos vão ter problemas, né? O próprio Batistão, que toda hora entra em posição diferente, não consegue render muitas vezes. Eu fiquei feliz que esses jogadores tenham feito gols importantes para o Santos nestes últimos jogos, né? Gols que colocaram o Santos numa condição de melhora na tabela, uma condição de depender de si para escapar do rebaixamento. Pena que não deu a classificação, mas eu duvido, eu tinha certeza que o Santo André não perderia para a Inter de Limeira em casa, enfim, imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. Então o primeiro tempo do Santos foi ótimo, o Santos terminou até com menos posse de bola do que o Água Santa, 41-59, o Água Santa até chutou mais vezes no gol, 14 contra 12, 7-6 nos chutes certos a favor do Santos. Por quê? Porque o técnico Fabian Bustos, ele sabe onde o calo aperta, e ele mudou o time no segundo tempo. Ele claramente, por uma ordem dele, o time passou a jogar atrás da linha do meio de campo, defendendo o resultado para tentar contra-atacar. E eu não culpo o Bustos por isso não, porque ele sabia que o início do trabalho dele dependia muito de não cair, dependia muito de ter agora 2 semanas de tranquilidade para poder trabalhar, visando a estreia do Campeonato Brasileiro, já contando com o Maicon, talvez com algum outro reforço. Ele sabia que o trabalho dele seria extremamente comprometido se o Santos caísse para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Apesar dele ser o menor dos culpados, quando as pessoas estão com sangue nos olhos, elas acabam culpando até quem não tem culpa. Então, eu entendi o Bustos também, porque é ser humano, né? O cara percebeu que o projeto da vida dele de treinar um grande time, um dos maiores do mundo no futebol brasileiro, dependia disso. Então, eu entendi a mudança da postura. O que eu não esperava que o Bauerman fosse expulso da forma como foi e que o Santos tomasse mais um gol de bola parada no final da partida, mas de qualquer forma foi um susto, mas o Santos ainda ganhou o jogo. A Ponte Preta acho que só empatou, né, produtor? O Santos já não corria mais risco em relação ao jogo de Campinas. A Ponte Preta não chegaria na pontuação do Santos, mesmo que o Santos perdesse. A Ferroviária também ganhou de 2-0. O Santos, acho que até pelo número de gols marcados, terminou à frente da Ferroviária. De toda forma, ficou um lado positivo dessa recuperação individual de alguns jogadores, do bom trabalho do Bustos, né, que empatou jogos, mas empatou contra o Fluminense e classificou na Copa do Brasil, empatou com a Ferroviária depois de ter controlado o jogo e ter tomado gols estúpidos e ainda ter feito um gol importante no final da partida. Ganhou do Água Santa da forma como foi possível, com o primeiro tempo muito bom, o time fazendo mais gols. Perdeu para o Palmeiras um clássico por 1-0 em que ele montou um sistema para se defender, deu azar lá de uma bola na trave do Goulart. Ou seja, assim, ficou muito clara a evolução da equipe, né, nas mãos do Fabian Bustos. Então, o lado positivo é esse: dormiremos tranquilos nos próximos dias. Muita gente, inclusive, não queria nem que o Santos classificasse para não passar essa tensão, esse nervoso do jogo contra o Bragantino na quarta-feira e eventualmente uma partida de final de semana contra o Palmeiras. O santista vai ter um período de férias, digamos assim. Quem não pode ter férias é a diretoria. Ela tem que ter começado a trabalhar mais fortemente na hora que o jogo acabou, ininterruptamente, para trazer os jogadores que o Santos precisa para encorpar essa equipe para o Campeonato Brasileiro, que é um buraco mais embaixo, né? É um ponto mais embaixo. Não é admissível que o Santos entre numa quarta competição seguida para não cair.
o torcedor do Santos não merece isso e protestou de forma correta depois do jogo, cobrando os dirigentes com gritos de ordem. Se até o goleiro reclamou, os torcedores têm todo o direito de reclamar. Vocês aqui no canal têm todo o direito de reclamar. Escrevam as suas manifestações aqui nas nossas mensagens, né? Todo mundo tem direito de falar, porque apesar do campeonato ser um campeonato bizarro, ao ponto de que o Santos com 14 pontos não está classificado, mas lá no grupo A, né, tem o Guarani classificado com 14 pontos também, mas lá o Guarani fez 4 vitórias. É um campeonato meio maluco, né, que tem essas coisas de pontuação, de grupo mais fraco, grupo mais forte. O Santos também empatou aí na pontuação com a Inter de Limeira, mas perdeu no saldo de gol. Enfim, bom, isso também agora não vai fazer diferença. Mas um campeonato que tem times de Série C, Série D, né, é inadmissível o Santos não classificar. É inadmissível o Santos não classificar. Então, são os dois lados da moeda. Um lado em que nos alivia, não é motivo para... A vitória traz alegria, porque vencer é sempre importante. A vitória nos traz alegria. O resultado em geral do jogo, mais das outras partidas, nos trouxe alívio, né? A vergonha não vai acontecer de jogar Série A2. Só teve um time aqui no futebol paulista dos grandes que jogou Série A2 de Campeonato Paulista e não foi o Santos, né? Enfim, esse alívio está concretizado. Dormiremos tranquilos nos próximos dias, porém sempre de olho aberto, dormindo com olho aberto, né, no trabalho da direção do Santos, que esgotou a sua cota de erros em relação ao planejamento do futebol. E não dá mais para dizer, e eu fui um defensor até agora da gestão do Andrés Rueda e continuo sendo, porque acho que ali há pessoas dignas, honestas, competentes na questão de administração e trabalhadoras, mas elas precisam fazer uma revisão em relação ao futebol. Se o Edu Dracena precisa de ajuda para dar continuidade ao trabalho dele, e se eles podem trazer de dentro do clube outras pessoas que tenham capacidade de ajudar nesse sentido, a formação de uma nova equipe de scout, tudo isso é importante, né? Um bom trabalho na base, logo um anúncio, quem sabe, de um CT de base para que o Santos possa trabalhar melhor os seus jovens valores. É preciso dar um passo além, né? Ficar com esse time que escapou com as calças na mão do rebaixamento no Campeonato Paulista não é seguro, não é pertinente, é perigoso entrar no Campeonato Brasileiro com uma equipe que, apesar do trabalho do técnico ter melhorado, tem vários problemas, tem lacunas, tem espaços a serem preenchidos. Não sei se com o William Maranhão vai resolver muito a vida do Santos, não. Então, vamos ficar atentos aos próximos dias, esta movimentação da diretoria, mas que fique claro, alívio por escapar, mas é uma vergonha, Campeonato Paulista brigando com um time de Série C e Série D, você ir para a última rodada perigando cair para a segunda divisão. Tomando susto, torcedor sem dormir, torcedor tomando remédio, torcedor com crise de ansiedade por causa de futebol. Futebol é lúdico, é entretenimento, e o Santos tem um nome, tem uma capacidade, tem um potencial para apresentar muito mais do que isso. Porque ninguém vai me convencer que esse time do Água Santa, em campo, é melhor do que o do Santos. Ninguém vai me convencer, com todo respeito, que a Ferroviária, que o Santo André, que a Inter de Limeira, que o Guarani tenham times mais capacitados do que esse time do Santos, que tem jogadores jovens com histórico de seleção de base, que tem jogadores veteranos rodados. Não é para acontecer isso. Então, talvez, para melhorar um pouquinho, uma ou duas peças importantes tenham que chegar. Para melhorar bastante, talvez umas 4, né? 4 peças daquelas, entendeu? Não é qualquer coisa. Então, que fique aqui registrado o nosso sentimento pela vitória, o nosso sentimento pelo resultado, de tranquilidade, mas que fique registrado também o meu protesto contra uma campanha ridícula como essa que o Santos fez, em que nós, nos últimos jogos aí, ficamos roendo as unhas, até em jogo de Copa do Brasil, contra o time do Fluminense do Piauí. Isso é um desrespeito à história do Santos, é um desrespeito com o sentimento do torcedor.
Não estou dizendo aqui que a diretoria tem que sair loucamente contratando jogadores que ganham 700, 800 mil por mês, como aqueles que o Fluminense contratou e que não foram suficientes para colocar o time na sequência da Copa Libertadores da América, ou como fez o Corinthians recentemente, que contratou aí um monte de jogadores, mas pelo menos um ou dois desse nível mais elevado, e alguns outros bons prospectos de mercado para elevar o nível dessa equipe santista. Que tem que descansar, que tem que trabalhar, que tem que se preparar, porque na sexta-feira já tem o sorteio da Copa Sul-Americana, né? Saberemos o grupo, não vai ser fácil, tem muito time tradicional que vai jogar a Copa Sul-Americana. E por que não vai ser fácil? Porque só classifica um time, então não dá para tropeçar em casa. E eu te pergunto, só com o Maicon entrando na zaga, esse time tem casca para encarar as equipes sul-americanas, né? O Fluminense está na Sul-Americana, o São Paulo também está, o Independiente da Argentina também está, o River Plate do Uruguai também está, né? Tem o Jorge Wilstermann, tem altitude, tem viagens, tem logística, e a Copa Sul-Americana é um torneio que o Santos pode vencer. Eu ainda tenho essa esperança de que a Copa Sul-Americana é um torneio que o Santos pode vencer. Então precisa melhorar, precisa melhorar. Então os dirigentes já sabem o que fazer. A torcida, a imprensa, até o capitão do time, todos deram a senha, deram a linha de pensamento. Precisa trazer gente. Não precisa ser um negócio surreal, e nem que seja feita uma engenharia no sentido de que, olha, vamos tentar negociar esse, aquele outro, para recompor a parte aí de 2, 3 jogadores, que você possa trazer um que realmente faça diferença, como o Goulart fez a diferença nesse campeonato, porque em alguns momentos, se não fosse o Ricardo Goulart, o Santos talvez não tivesse somado pontos importantes na competição. Então é isso, serenamente, mantendo o nível aqui do nosso debate, porque eu já perdi muito a paciência nos últimos tempos aqui no canal, porque o Santos vem judiando do torcedor, é derrota em final de Libertadores, é perigo de rebaixamento em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro, eliminações horrorosas e pífias em Copa Sul-Americana, em Copa do Brasil, é muito sofrimento. Alegrias esporádicas, vitória contra o Flamengo no Maracanã, vitória contra o Corinthians em Itaquera, é muito pouco, não dá para viver disso. O Santos é um time gigantesco que não pode viver de migalha, como times como o do Água Santa, por exemplo, em que a torcida vem aqui para gritar eliminado. Isso é uma vergonha. A gente ouviu um time que nasceu outro dia, que não tem nem, deve ser meia dúzia de simpatizantes, gente que torce para os outros times e porque é da cidade torce lá para o Água Santa, tem que ouvir os caras gritando na Vila Belmiro eliminado. Isso não existe. Então chega de passar vergonha, chega de passar nervoso, vamos ter aí um período de descanso, mas daqui a pouco começa de novo o Campeonato Brasileiro e ninguém quer ficar desse jeito mais uma vez. Produtor, tempo? 18. Muito bem, meus caros, é isso. Então, nós vamos ter encontros esta semana, lá no Esporte em Destaque na Boc News TV, teremos as nossas lives aqui do Canal 10 e os nossos vídeos regulares falando sobre as possibilidades e as concretizações, porque eu espero que a diretoria já agora concretize contratações. Sabe por quê? Porque se o técnico vai ter uma mini pré-temporada, uma intertemporada, o ideal é que ele já tenha esses jogadores para ele conseguir trabalhar, né? Para ele conseguir, dentro do planejamento dele, estou recebendo um volante fulano de tal, vou escalar ele como titular, eu preciso treinar esse cara, né? Preciso treinar esse cara. É isso. Que não se demore muito e quando for trazer alguém, que tragam as peças certas. Meus amigos, foi esta mais uma jornada, mais um campeonato, o Paulistão 2022 que finalizamos após tanto sofrimento aqui no Canal 10. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.